Nós vamos falar agora do momento de uma força em relação a um ponto de referência. Momento é igual a força vezes distância. Interessante que é a mesma fórmula do trabalho, que é a força vezes distância. Por exemplo, se eu tenho uma parede e fixada nessa parede tem uma viga, de tal maneira que na ponta da viga eu vou fazer uma força nessa ponta da viga. Vamos dizer que essa força tem um valor de 40 newton de força, que é a unidade de medida de força aqui. E a distância do ponto de referência da força até o ponto de engastamento aqui dessa viga, vamos dizer que tem um valor aqui de 2 metros. Então, qual o momento dessa força? Então, o momento vai ser o quê? Força vezes a distância. E o momento é dado em newton-metro, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o momento da força em relação à distância até um ponto A de referência, vamos dizer que aqui tem um ponto A de referência, essa distância, então vai ser o valor da força, 40 newton, vezes a distância da força até o ponto de referência de 2 metros. Então, esse momento vai ser 2 vezes 4, 80 newton-metro. Então, a unidade de momento é newton-metro de momento. Da força em newton, né? E da distância em metro. Interessante que, se eu for martelar alguma coisa, então tem um momento aqui, ó, a força aplicada e a distância que eu estou aplicando a força. Ninguém pega no martelo aqui em cima para martelar e nem na pontinha. Tem um ponto de apoio para você dar a martelada. Então esse é o momento, é a aplicação do momento da força. Uma tesoura, por exemplo, se eu tiver uma tesoura pequena, eu vou fazer uma força maior. Mas se a tesoura for maior, que essa aqui é de alfaiate, então eu vou fazer uma menor força, porque a distância é maior. Então, quanto maior a distância, menor será o valor dessa força. Mas nesse caso aqui nós estamos nos explicando o momento da força em relação a um ponto, que seria esse tipo de cálculo. Obrigado por participar.